Uma noite tranquila no interior é subitamente interrompida por um pesadelo inimaginável. Em 1955, na zona rural de Kentucky, nos Estados Unidos, uma família inteira apareceu frenética na delegacia local, afirmando ter vivido um cerco alienígena em sua própria casa. Segundo eles, pequenas criaturas misteriosas, vindas de um suposto disco voador, atacaram a fazenda e a família passou quase 4 horas trocando tiros para se defender. Balas foram disparadas sem cessar contra os intrusos, mas nada parecia detê-los. Os policiais que receberam aquele grupo assustado perceberam imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Mulheres e crianças choravam histéricas e um dos homens estava com a pulsação em 140 batimentos por minuto. Aquela comunidade humilde jamais imaginou ser palco de um dos casos mais bizarros e bem documentados da ufologia mundial. Eu sou o Dionísio e hoje vos trago o enigmático caso dos Goblins de Hopkinsville, um encontro imediato que até hoje permanece envolto em suspense e mistério. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Antes de entrarmos nos eventos da noite em questão, vale entender o contexto. Estamos em agosto de 1955, nos arredores das pequenas comunidades de Kelly e Hopkinsville, no estado de Kentucky. Era uma época em que o fenômeno dos discos voadores começava a habitar o imaginário popular americano, principalmente considerando que haviam se passado apenas 8 anos após o famoso incidente de Roswell. Filmes de ficção científica passavam nos cinemas e a Guerra Fria alimentava receios sobre o desconhecido. No vilarejo de Kelly ficava a modesta fazenda da família Sutton, uma casa de madeira de 3 cômodos, sem eletricidade, telefone ou água encanada. Ali vivia Glenn Langford, matriarca viúva de cerca de 50 anos, junto de vários familiares. Entre eles estavam alguns de seus filhos e parentes próximos, além de um casal de amigos que visitava a casa naquela noite. Era uma noite quente de domingo no verão e todos passavam o tempo jogando cartas e conversando na fazenda. Ninguém poderia prever o drama surreal prestes a acontecer. O relógio marcava cerca de 19 horas quando Billy Ray saiu de casa até o poço no quintal para buscar água. Lá fora, sob o céu escuro do campo, ele ouviu um som estranho e avistou algo completamente fora do comum. Billy descreveu ter visto um objeto prateado, muito brilhante, cruzando o céu silenciosamente, deixando para trás um rastro multicolorido como se fosse um arco-íris. Segundo seu relato, o objeto desceu do céu sem fazer ruído, passou sobre a casa, pairou por um instante e então pousou abruptamente em algum ponto além das árvores, a certa distância do quintal. Empolgado e assustado, Billy Ray correu de volta para dentro para contar o que tinha visto. Porém, sua história foi recebida com ceticismo e risadas pelos demais, que imaginaram que ele tivesse confundido o suposto disco voador com um meteoro ou uma estrela cadente comum. E, de fato, naquela mesma noite foram relatados avistamentos de meteoros na região, o que mais tarde seria lembrado por investigadores céticos como possível explicação para o avistamento de Billy Ray. Mas o jovem insistia que não se tratava de um meteoro. Algo inteligente parecia ter manobrado aquele objeto luminoso. Para não desagradar o amigo, Elmer Lucky Sutton, um dos presentes na casa, decidiu acompanhá-lo lá fora para verificar, mesmo sem acreditar muito. Os dois vasculharam a escuridão sem encontrar nada de imediato. Foi então que perceberam que o cão da família estava extremamente agitado. O animal latia sem parar e subitamente correu para debaixo da casa, como se estivesse apavorado com algo na mata. A tensão começava a crescer. Por volta das 20 horas, os latidos do cachorro continuavam, indicando que alguém, ou até mesmo algo, se aproximava. Billy Ray e Lucky, em alerta, foram até a porta dos fundos para olhar lá fora. Segundo relataram depois, eles notaram uma estranha luminosidade na direção do bosque próximo à casa. Dentro daquele clarão difuso, seus olhos discerniram uma pequena figura humanoide emergindo da escuridão. A criatura media cerca de 1 metro de altura e imediatamente pareceu diferente de qualquer ser conhecido. Tinha a cabeça desproporcionalmente grande e arredondada, quase esférica, os braços longos que quase tocavam o chão. As mãos terminavam em garras afiadas e os olhos eram grandes e brilhavam com uma luz amarelada na escuridão. O corpo inteiro do ser reluzia de forma estranha sob a fraca luz da lua nova, como se estivesse coberto de um material metálico prateado que refletia a luz. A aparência fantástica lembrava de um gnomo ou duende de outro planeta,
o que explicaria por que depois esses seres ficariam conhecidos como Goblins de Hopkinsville. Ao se depararem com aquela entidade bizarra, Billy Ray e Lucky gritaram de susto e correram para dentro da casa em pânico. A princípio, os demais acharam que os dois homens estavam pregando algum tipo de peça, afinal, ambos trabalhavam em parques de diversões e feiras itinerantes conhecidos pelo bom humor e travessuras. Mas a expressão de terror genuíno no rosto deles logo calou qualquer risada. Tremendo, os rapazes trancaram portas e janelas e agarraram as espingardas disponíveis na casa. Decididos a proteger a família a todo custo, eles se posicionaram em alerta. Pouco depois, a criatura aproximou-se da casa, vindo pelos fundos. Quando Billy e Lucky espiaram novamente pela porta, lá estava ela, parada a poucos metros, os observando. Os dois apontaram suas armas e, movidos pelo medo, abriram fogo. Eles contam que o ser levantou os braços acima da cabeça, possivelmente reagindo ao susto dos tiros, quase como se rendendo ou simplesmente levantando as mãos instintivamente. Mesmo assim, os disparos os atingiram em cheio, mas para espanto de todos, o impacto não derrubou a criatura. Em vez disso, ela realizou um salto mortal para trás, caiu de pé e correu de volta para a escuridão do matagal. Os homens mal podiam acreditar que a criatura ainda estivesse de pé. Diriam depois que aquele homenzinho parecia invulnerável às balas. Os tiros soavam como se acertassem metal e não carne. E esse padrão se repetiria nos eventos seguintes. O grupo dentro de casa permaneceu tenso e em silêncio por alguns instantes após o primeiro confronto. Se perguntavam se teriam afugentado o invasor, mas a resposta veio rapidamente. Quase que de maneira imediata, uma das crianças gritou apontando para a janela lateral da casa. Outra criatura igual à primeira estava olhando para dentro, espiando curiosamente pela tela da janela. Billy e Lucky giraram e dispararam contra a janela, atravessando a tela com tiros. Novamente, pareciam ter acertado em cheio o alvo, mas, assim como antes, o pequeno ser não tombou. Ele apenas reproduziu o mesmo movimento estranho, dando um salto mortal e desaparecendo na noite. Quando os homens saíram da casa a fim de verificar se havia um corpo caído do lado de fora, não encontraram nada, além do silêncio. A essa altura, estava claro para todos da casa que algo inexplicável estava acontecendo. Glenn Langford, a mãe, reuniu as crianças assustadas e as manteve no interior, tentando acalmá-las enquanto os homens armados guardavam as entradas. Em meio ao caos, Glenn decidiu observar pessoalmente para entender com seus próprios olhos o que os atacava. Ela se agachou no corredor atrás de Billy Ray, com vista para a porta dos fundos. Foi quando vislumbrou uma terceira criatura emergindo na penumbra e se aproximando lentamente da porta. Foi nesse momento que a situação atingiu seu ápice de tensão. Billy Ray decidiu sair cautelosamente pela porta, talvez para afugentar a criatura que Glenn avistou. Assim que ele tocou seus pés do lado de fora, sob o pequeno beiral do telhado, algo surpreendente aconteceu. Do alto, uma mão com gás desceu do telhado e agarrou os cabelos de Billy Ray. A visão daquela mão cinzenta e magra, apalpando a cabeça do rapaz, arrancou gritos de todo mundo. Em meia confusão, alguém conseguiu puxar Billy Ray de volta para dentro, livrando do alcance do ser. Lucky imediatamente ergueu a espingarda e disparou para cima, na direção do beiral onde o agressor se ocultava. Houve um ruído metálico e seco, possivelmente a criatura sendo atingida e saltando para longe. Quase simultaneamente, outro ser idêntico foi avistado empoleirado em uma árvore próxima à casa, observando a cena lá de cima, com seus olhos luminosos. Lucky não hesitou e atirou no segundo alvo, que caiu planando na escuridão e correu para a escuridão da mata. Diante de tais acontecimentos, a família se viu no meio de um verdadeiro cerco. Várias criaturas pareciam cercar a propriedade espreitando pelas sombras. Os testemunhos variam, mas os jornais da época chegaram a citar de 12 a 15 homenzinhos rondando a casa, número que os próprios envolvidos não confirmam, acreditando que provavelmente 2 ou 3 criaturas se moviam rapidamente ao redor, dando a ilusão de serem muitas. Dentro da casa, todos estavam em estado de choque, portas trancadas, móveis escorados e as crianças chorando. Lucky e Billy posicionaram-se em pontos opostos com as armas recarregadas, vigiando janelas e portas. De vez em quando, um movimento era percebido lá fora, um vulto correndo no escuro, um arranhão sutil no telhado de zinco e mais um disparo era efetuado por precaução. A família inteira ouvia passos leves no telhado, arranhões nas paredes externas e vultos de pequenos seres se deslocando no breu. Apesar do pavor, notaram que os goblins, como já os chamavam entre si, não tentavam entrar à força. Era como se estivessem brincando de esconde-esconde, rondando e observando. Isso tornava a situação ainda mais sinistra. Qual seria a intenção daquelas criaturas? Estariam apenas curiosas ou planejando um ataque coordenado? Ninguém tinha resposta,
e a família estava exausta de tensão após horas de resistência armada. Conforme a noite avançada, o medo do desconhecido tomou conta. A munição não duraria para sempre, e se aqueles seres invadissem a casa, eles não teriam como contê-los. Aproximadamente às 23 horas, quase 4 horas desde o primeiro avistamento, Glenn Langford tomou uma decisão drástica. Todos deveriam fugir dali, imediatamente. Era hora de buscar a ajuda das autoridades antes que alguém saísse gravemente ferido, ou pior. No momento de aparente trégua, todos concordaram. Em uma corajosa correria coordenada, os 11 membros presentes se amontoaram em 2 carros estacionados ao lado de fora e partiram em alta velocidade pela estrada de terra em direção à cidade de Hopkinsville. Deixaram para trás a fazenda às escuras, ainda cercada pelo mistério. Seria esse o fim do pesadelo, ou apenas o começo de uma outra etapa? Pouco antes da meia-noite, os carros cantaram pneus ao parar em frente à delegacia de Hopkinsville. De dentro, saíram homens e mulheres visivelmente abalados e algumas crianças ainda aos prantos. O policial de plantão naquela noite mal podia acreditar quando aquele grupo desesperado começou a relatar uma história de ataques por criaturas alienígenas. Mesmo assim, ele percebeu a seriedade nos olhos daquelas pessoas. Imediatamente, o oficial acionou o chefe de polícia, Russell Greenwell, detalhando a situação estranha. Greenwell, ao ver que uma família inteira afirmava ter repelido com tiros homenzinhos do espaço, tratou de mobilizar reforços significativos, temendo inclusive que pudesse haver algum tiroteio em massa envolvendo vizinhos armados, caso outros locais estivessem vendo aquelas criaturas. Logo, formou-se uma pequena caravana de viaturas rumo à fazenda do Sutton. 16 homens formavam o contingente convocado. Ao chegar, a polícia cercou cuidadosamente a propriedade, vasculhando com lanternas cada canto. Os Sutton, ainda muito nervosos, permaneceram juntos enquanto os oficiais faziam a inspeção. As autoridades encontraram evidências de que um intenso tiroteio ocorreu ali. A família claramente havia atirado contra alguma coisa naquela noite. Por outro lado, nenhum rastro das criaturas foi descoberto. Não havia sangue, corpos ou pegadas estranhas. Nem mesmo marcas no solo indicando a suposta aterrissagem do objeto voador descrito por Billy Ray foram identificadas, apesar dos policiais terem procurado sinais de queimadura ou impacto no campo próximo. Apenas um único vestígio em comum foi relatado. Um dos policiais alegou ver uma mancha luminosa esverdeada em uma cerca, próximo a onde um dos seres teria sido baleado. Mas mesmo isso, poderia ser apenas fungo fosforescente em madeira apodrecida, conhecido como Foxfire. Os policiais também notaram a ausência de um fator que muitos consideram comum em relatos fantásticos: álcool. De fato, todos os membros da família pareciam sóbrios e, de acordo com a própria Sra. Glenn, bebidas alcoólicas não eram permitidas na casa. Para o chefe Greenwell, a cena apresentava um enigma. Por um lado, aquelas pessoas estavam apavoradas de verdade. Por outro lado, ele próprio não conseguia encontrar qualquer evidência concreta dos alegados intrusos. Ao fim da busca, após cerca de 2 horas vasculhando a área, o chefe informou a Glenn que não havia mais nada a ser feito. Segundo ele, apesar dos fortes indícios de que algo incomum havia ocorrido, nenhuma prova concreta foi encontrada e nenhum dos supostos homenzinhos chegou a ser visto pelas autoridades. Com isso, por volta das 2 da manhã, as autoridades se despediram com um misto de frustração e alívio. Afinal, nenhum marciano agressivo foi encontrado e o incidente parecia encerrado. A família, ainda relutante, retornou para dentro da casa, tentando recuperar a normalidade para as crianças e para si mesmos. Exausto, o grupo tentou descansar um pouco após a saída da polícia. As crianças foram colocadas na cama pela avó Glenn, que também se deitou, enquanto Lucky montava guarda sentada em uma cadeira de balanço com a arma sobre o colo. O silêncio da madrugada tomava conta. Algumas horas se passaram, então aproximadamente às 2:30 da manhã, a paz frágil foi despedaçada. "Eles estão de volta!" gritou Glenn ao acordar e ver mais uma vez a silhueta de um pequeno humanoide brilhante na janela do seu quarto. Ela chegou a imaginar no primeiro segundo que poderia ser a sua mente cansada pregando uma peça, mas ao piscar os olhos e olhar novamente, a figura continuava lá, imóvel, com a mesma mão fina e garruda pousada na tela da janela. O pesadelo recomeçava. Em um sobressalto, Lucky e os demais pegaram as armas novamente. A segunda rodada de confrontos foi, ao que tudo indica, menos intensa que a primeira. Talvez os seres estivessem mais cautelosos após a experiência que tiveram na primeira recepção. Por cerca de 2 horas até perto do amanhecer, os ocupantes da casa relataram que os goblins voltaram a rondar a propriedade. Novos disparos foram efetuados em alguns momentos de desespero e, novamente, nenhuma criatura foi derrubada ou capturada. Assim como surgiram, os visitantes misteriosos foram embora sem explicação, desaparecendo entre as árvores momentos antes do nascer do sol.
aquela seria a última vez que os Sutton veriam os seres. Nunca mais, nem eles nem ninguém da região relataram encontrar os estranhos humanoides após o raiar daquele dia. Com a luz da manhã chegando, a família decidiu que não ficaria mais nenhum minuto naquela casa. Arrumaram seus pertences e deixaram a fazenda às pressas, buscando refúgio longe dali. O alívio de estarem vivos se misturava ao trauma do ocorrido e talvez a apreensão do que poderia vir a seguir quando a história se espalhasse. E, de fato, a história iria se espalhar, muito além do condado, tornando-se manchete nacional e até parte do folclore americano. No dia 22 de agosto daquele ano e ao longo da semana seguinte, jornais locais e nacionais estamparam em letras garrafais o relato inacreditável da família atacada por homenzinhos do espaço. O primeiro veículo a noticiar foi justamente o Kentucky New Era, de Hopkinsville, já na edição de 22 de agosto, com a manchete: História de nave espacial e 12 homenzinhos investigada hoje. Ali, pela primeira vez, mencionou-se o número de 12 criaturas, possivelmente com alguma licença jornalística e que acabaria tornando-se parte do folclore do caso. Nos dias seguintes, rádios e jornais de todo o país ecoaram a história, inclusive gigantes como o The New York Times. Rapidamente, o caso ganhou vida própria. Pessoas de todas as partes queriam saber dos alienígenas de Kentucky e seus contornos cinematográficos. Com tanta publicidade, não demorou para que a pequena fazenda Sutton se tornasse alvo de uma verdadeira invasão de curiosos. Centenas de visitantes, dentre eles ufólogos amadores, repórteres ou simples cidadãos em busca de emoção, desceram na propriedade nos dias subsequentes. Muitos chegaram ridicularizando a família, tratando-os como caipiras ignorantes ou embusteiros e vasculhando cada canto em busca de evidências do ataque alienígena. Os Sutton, que já estavam traumatizados, passaram a enfrentar também o assédio público. Eles fixaram placas de proibida entrada na área tentando deter intrusos, mas isso pouco adiantou. Desesperados com a violação da sua privacidade, acabaram recorrendo a uma medida prática. Começaram a cobrar a entrada de quem quisesse visitar o local, na esperança de desencorajar a multidão. Conforme noticiado, estipularam uma taxa de 50 centavos de dólar para pisar no terreno, $1 para ouvir informações do que ocorreu e até $10 para fotografar o local. Essa cobrança acabou sendo um tiro pela culatra na reputação da família. Para os céticos, aquilo era a prova de que tudo não passara de um golpe visando ganho financeiro e passaram a chamar os Sutton de mentirosos e fabulistas caça-fortuna por capitalizarem em cima da história. Enquanto isso, a imprensa ampliava e distorcia alguns detalhes. Curiosamente, os relatos iniciais da família não mencionavam nada sobre homenzinhos verdes. Na verdade, eles descreviam os seres como cinzentos ou prateados. A cor verde foi adicionada por alguns jornais posteriormente e o termo pegou. Assim nasceu, ou pelo menos se popularizou, o hoje clássico contexto de Little Green Men, em português, pequenos homens verdes, associados a extraterrestres na cultura pop. Outra confusão surgiu quando, anos depois, o caso Kelly em Hopkinsville acabou sendo associado a um relato separado de uma mulher no leste de Kentucky que afirmou ter visto um ser de 2 metros vestido de verde sair de um disco voador. Com o tempo, as duas histórias se misturaram no imaginário popular, consolidando a lenda dos marcianos verdes. Para a família Sutton, todo esse frenesi trouxe mais angústia do que alívio. Cansados do assédio e sem querer virar atração, eles decidiram se retirar de Kelly por um tempo. Glenn Langford, em particular, era descrita por conhecidos como uma mulher simples, religiosa e de pouca imaginação, que detestava os holofotes e não tinha por que inventar uma história tão estranha. Ainda assim, o caso tomou uma proporção muito maior do que eles esperavam, tornando-se tema de debates, investigações e teorias nas décadas seguintes. Em meio à atenção nacional, investigadores profissionais e amadores passaram a dissecar o incidente de Hopkinsville. A Força Aérea Americana, que na época mantinha o projeto Blue Book de investigação de OVNIs, tomou conhecimento do caso rapidamente. Oficialmente, porém, o Blue Book não conduziu uma apuração aprofundada em loco. Limitou-se a incluir o episódio em seus arquivos com uma classificação de embuste, sem maiores comentários. Documentos sugerem que agentes da Força Aérea chegaram a contatar a base de Fort Campbell, próxima à localidade dos fatos, para coletar o relato dos policiais militares que estiveram presentes na primeira noite, mas não enviaram uma equipe própria para investigar ou entrevistar o Sutton. Assim, a posição oficial acabou insinuando que tudo não passou de um falso alarme ou engano e o governo seguiu em frente. Por outro lado, grupos civis de pesquisa ufológica levaram o caso muito a sério.
Já em 1955, apenas dias após o incidente, o integrante da rádio local de Hopkinsville, Bud Lidwith, entrevistou detalhadamente as testemunhas adultas e produziu desenhos ilustrando as criaturas e o objeto voador conforme a descrição fornecida. Lidwith ficou impressionado com a consistência dos relatos. Cada pessoa descrevia os seres com detalhes coincidentes, proporções corporais, brilho, comportamento, mesmo ele entrevistando os adultos separadamente. Esses esboços se tornariam referências visuais importantes do caso. No ano seguinte, em 1956, a pesquisadora Isabel Davis, ligada à organização civil do Centro de Estudos Ufológicos, iniciou uma investigação exaustiva do caso. Ela passou anos coletando documentos, entrevistando Sutton e vizinhos e analisando casos similares. Somente em 1978, seu extenso relatório de quase 200 páginas foi publicado, tornando-se uma das fontes mais completas sobre Hopkinsville. Davis concluiu que nenhuma explicação convencional parecia se encaixar perfeitamente nos fatos. Ela considerou e descartou hipóteses como embuste deliberado ou alucinação coletiva, já que tantas pessoas, incluindo crianças, afirmaram ter visto o mesmo incidente, além de que não existiam motivos claros de embuste e, também, pelo claro pavor autêntico dos envolvidos. A investigadora destacou a credibilidade de Glenn Langford, que lhe deixou forte impressão de honestidade e aversão aos holofotes, reforçando a ideia de que os Sutton acreditavam genuinamente em tudo que relataram ter vivenciado. Mas se muitos levaram a sério, houve também muita dúvida e escárnio. Até hoje, o caso Hopkinsville suscita teorias divergentes, algumas buscando explicações racionais terrestres, outras admitindo a possibilidade do insólito. Diversas teorias surgiram para explicar os acontecimentos daquela noite, variando do ceticismo absoluto à aceitação de um encontro extraterrestre. A teoria cética mais aceita é que tudo não passou de uma identificação equivocada de animais, especificamente de corujas. Em 2006, o pesquisador cético Joe Nickell, do Comitê de Investigações Céticas, publicou um estudo sugerindo que os goblins, na verdade, seriam corujas de chifre. Essa espécie de coruja, comum na região, é noturna, voa silenciosamente e pode mostrar comportamento agressivo ao defender o seu ninho. Ele apontou múltiplas semelhanças. As corujas têm olhos grandes, amarelo claros, que refletem luz. Possuem penachos na cabeça que podem lembrar orelhas pontudas e, ao planar, com as asas abertas, poderiam ser confundidas com pequenos humanoides de braços abertos. A altura de uma coruja dessas, cerca de 60 a 70 centímetros, bate com o tamanho relatado das criaturas. Além disso, na penumbra, o reflexo da luz do luar em suas penas poderia dar um aspecto metálico brilhante, alimentando a descrição dos seres prateados. Até mesmo o comportamento de levantar as mãos e dar um salto para trás quando alvejada lembra o movimento de uma coruja levando um tiro e sendo arremessada para trás, planando para fugir. Por fim, reforçando essa mesma hipótese, naquela mesma noite de 21 de agosto houve registro de um meteoro cruzando o céu de Kentucky. Assim, o clarão visto por Billy Ray poderia ter sido, na verdade, um meteoro entrando na atmosfera, o que ele interpretou como uma nave pousando, e os seres subsequentes vistos seriam corujas alarmadas pelos disparos ou pela movimentação na fazenda. Muitos céticos consideram que a combinação entre meteoro, corujas e, sobretudo, imaginação explica satisfatoriamente o incidente. Outra teoria propõe que toda a história tenha sido inventada ou exagerada propositalmente pelo Sutton, talvez visando lucro ou fama. Os defensores dessa ideia apontam que, após o caso ganhar notoriedade, os Sutton cobraram ingressos de curiosos para visitar a fazenda, o que sugeriria um possível motivo financeiro por trás do teatro. Além disso, dois dos homens envolvidos, Lucky e Billy Ray, trabalhavam em uma caravana festiva, sendo possivelmente inclinados a pregar peças. A Força Aérea rotulou o caso como embuste em seus arquivos, alinhada a essa linha de pensamento. No entanto, há fortes argumentos contra a hipótese de farsa. Primeiro, nenhum dos investigadores que estiveram na cena, policiais locais ou repórteres, relataram sentir que a família mentia. Pelo contrário, registraram medo autêntico nos rostos e vozes dos testemunhos. Segundo, a família não tentou vender a sua história para jornais de maneira oportunista, e o dinheiro arrecadado com visitantes foi mínimo, servindo mais para afastar intrusos do que para enriquecê-los. Ainda mais considerando que eles acabaram abandonando a casa, em vez de lucrar continuamente com ela. Terceiro, manter uma mentira conjunta entre 11 pessoas, incluindo crianças, por toda a vida seria uma tarefa difícil. Nenhum dos envolvidos jamais confessou se tratar de uma fraude, muito pelo contrário. Mesmo décadas depois, mantiveram seu relato consistente. Portanto, embora a possibilidade de armação intencional exista no rol de teorias, ela carece de evidências sólidas e é considerada improvável por muitos pesquisadores sérios. Alguns céticos especularam ainda se o caso não poderia ser fruto de sugestão ou histeria coletiva.
Por essa hipótese, talvez Billy Ray realmente viu um meteoro e ficou extasiado. A tensão teria contaminado os demais, que viram figuras onde talvez houvessem apenas sombras, gatos ou corujas, numa espécie de psicose em massa induzida pelo medo. No entanto, psicólogos apontam que alucinações coletivas genuínas são raríssimas, especialmente em grupos familiares estruturados. Não há evidência de que o Sutton sofria de alguma histeria prévia ou propensão a visões. Além disso, tiros foram disparados e algo claramente motivou isso, mesmo que fossem corujas, eram entidades físicas. Dessa forma, se por histeria coletivas entendermos pânico e confusão levando a tiroteio apressado por medo do desconhecido, até faz sentido. Mas implicar que nada de real estivesse lá, nem corujas, nem qualquer animal, exigiria assumir que 11 pessoas simultaneamente alucinaram por horas, o que é muito difícil de sustentar. E no fim, há aqueles que acreditam que os Sutton realmente enfrentaram visitantes de outro mundo naquele dia. Defensores dessa posição argumentam que a consistência dos relatos, a ausência de contradições sérias entre as testemunhas e a incapacidade das explicações convencionais cobrirem todos os pontos deixam margem para a hipótese alienígena. Destacam ainda que as criaturas descritas não se assemelham a nenhum animal conhecido e que o objeto voador inicial observado por Billy Ray tinha características de um veículo controlado, como movimento silencioso e pouso organizado, qualidades que um meteoro não possui. Além disso, ressalta-se que os próprios policiais, embora não tenham encontrado provas físicas, admitiram que algo incomum ocorreu. O chefe Greenwell disse acreditar que a família vivenciou alguma coisa extremamente assustadora. Ufólogos lembram que nenhuma fraude foi detectada e que a postura da família de evitar publicidade é mais condizente com quem passou por trauma real do que com trapaceiros buscando atenção. Se realmente criaturas não humanas estivessem naquele local, seus motivos permanecem desconhecidos. Estariam apenas observando? Por que não feriram ninguém? Teriam ficado tão curiosos com os humanos quanto os humanos ficaram com elas? Essas perguntas ficam no ar. A falta de evidências materiais impede uma conclusão definitiva. Não há fotos, não há resíduos confirmados, apenas testemunhos. Cada teoria apresenta seus pontos fortes e fracos, e nenhuma conseguiu encerrar totalmente o debate. Talvez elementos de mais de uma explicação componham a verdade. É possível que houvesse sim corujas nos arredores, mas também algum outro fenômeno atípico que ocorria ali, amplificando o medo. O caso dos Goblins de Hopkinsville rapidamente ascendeu ao status de lenda. Ele influenciou a cultura popular de formas curiosas. Disse que o diretor Steven Spielberg se inspirou nele ao esboçar ideias para um filme de terror de ficção científica nos anos 70, nunca produzido, mas que influenciaria contatos imediatos e outras obras. Filmes como Critters, de 1986, e outros longas de horror-comédia sobre criaturas invasoras foram livremente baseados no incidente. Termos como Little Green Man entraram para o vocabulário mundial sobre aliens a partir daí. Para a comunidade de Kelly, aquilo que em 1955 foi motivo de susto, hoje é motivo de identidade local. Todos os anos, a cidade realiza o festival Little Green Man Days, celebrando de forma bem-humorada o aniversário do famoso encontro. O que antes era pânico, virou folclore. Uma narrativa de alerta, mistério e fascínio diante do desconhecido. Entretanto, para os envolvidos e para investigadores sérios, o caso Kelly Hopkinsville permanece, acima de tudo, um grande ponto de interrogação. Décadas se passaram e não surgiu nenhuma evidência definitiva que esclareça o que eram aqueles intrusos na fazenda Sutton. Seres extraterrestres, corujas e erros de percepção, um embuste que saiu do controle. Cada um tem a sua opinião, mas a verdade absoluta continua fora do alcance. E talvez seja justamente essa aura de mistério insolúvel que mantém o caso vivo no imaginário coletivo e também o que o torna um dos encontros imediatos mais intrigantes já registrados. Possivelmente um vislumbre aterrador de que não estamos sozinhos no universo. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história e quais são as suas teorias a respeito desse caso. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.